Hoje vamos tratar da luta das mulheres para ocupar os espaços de poder. As propostas no Congresso, os desafios para que elas alcancem vagas de representação na política e os desvios do cumprimento da lei que estabelece cotas partidárias para as candidaturas de gênero. A entrevista é com a advogada Luciana Nepomuceno, coordenadora da campanha da OAB Nacional Mais Mulheres na Política e presidente da Comissão Especial de Estudo da Reforma Política, também da OAB Nacional. Muito bem-vinda, Luciana. Obrigada pelo convite. Luciana, vamos primeiro dar uns dados aqui que eu acho que são significativos para a gente começar a nossa conversa e dar a dimensão dessa subrepresentatividade que nós temos das mulheres na política nacional, não é? Vamos lá. As mulheres são 52% do eleitorado brasileiro, mas deputadas e senadoras representam apenas 15% do Congresso. Vereadoras, 14% das câmaras municipais de todo o país temos apenas uma governadora de um estado no Brasil. Dos 27, apenas uma governadora. E somente 12% das mulheres comandam municípios em todo o país. Luciana, por que esses argumentos são insuficientes para alterar a realidade? Bom, eu queria até fazer uma retificação com relação a esses dados, que nós temos 15% de deputadas nas últimas eleições, só que de senadoras são apenas 7%. Não alcançam nem senadoras. Esses 15%, não alcançam diz respeito nem exclusivamente às deputadas. Senadoras, só 7%. É pior ainda. Percentual então. Esse que não tá, alterou, valeu a correção. que não sofreu a alteração com as últimas eleições. Então, mostra que é um quadro que ainda nós precisamos avançar e muito para romper, né, esse quadro de subrepresentatividade das mulheres nos espaços de poder e na política. Agora, isso é, como eu perguntei, realmente é uma evidência, né? Uma clara evidência. São dados. Na comparação, né? Que não cabe discussão. Né? É o que eu falo. Na comparação com a população. Por que isso não é suficiente? O que você acha que acontece na nossa realidade, especialmente nos espaços de poder, que dentro dos partidos isso não é suficiente para mudar a realidade? Vivi, eu falo que é o seguinte, o primeiro problema, ele vem de uma questão cultural, né? Nós vivemos numa sociedade ainda machista, ainda patriarcal. Então, nós temos que entender que a mulher só veio adquirir o direito de voto em 1932. Então, nós estamos até fazendo aniversário com relação ao direito de voto feminino. Só em 32 que a mulher adquiriu o direito à capacidade eleitoral ativa e passiva. Então, nós tivemos desde lá até os dias atuais, que muito caminho a percorrer. E tivemos, inclusive, legislação, que é a legislação que introduziu o sistema de cotas em 1997. E ainda assim, nós estamos vendo esses números que ainda são insuficientes para nós termos uma representatividade efetiva de mulheres no parlamento. Agora, é uma coisa curiosa, porque a gente vê, se a gente pega rankings nacional, tem uma instituição que é um observatório de parlamentos no mundo todo e que traz um ranking sistematicamente dos parlamentos pelo mundo. E a nossa posição é péssima. Péssima. Não é? E nós estamos colocados em relação a outros países que são conhecidos como países que são extremamente conservadores, onde as mulheres têm, inclusive, muito menos direitos legais do que, não é? Exato. Tem direitos legais reduzidos em relação aos homens, que não é verdade na nossa legislação, não é a nossa realidade, pelo menos da nossa legislação. Por que é assim aqui? Por que as mulheres não chegam nas instituições políticas? Entendeu? Bom, aí eu quero dar um exemplo aí dos países, nós estamos atrás de Afeganistão, atrás do Paquistão, né? Países que tradicionalmente negam direitos às mulheres. Então, aí voltando àquele primeiro problema, que seria o problema cultural, aí nós vamos para o problema da questão intrapartidária. Porque nós não podemos falar que as mulheres não gostam de política.
Mulher gosta de política, sim. Então, até o motivo de nós temos duas mulheres nós falando aqui somos 100%, sobre o quê? né? De política. Nós somos 100% da bancada. Falando sobre o quê? Exatamente sobre política. Mulher gosta de política. O problema é que ela não encontra, muitas vezes, o espaço dentro das estruturas partidárias, né? Nós temos poucas lideranças femininas partidárias. Normalmente as mulheres que são escolhidas são com pouco capital político e dificilmente elas vão se eleger, e muitas das que se elegem normalmente estão vinculadas a políticos homens tradicionais. Então, na hora que ela se elege, ela muitas vezes não vai reverberar ali um discurso feminino, né? E sim aquela voz masculina que estava por trás ali e que fez ela chegar ali até o espaço de poder. Então, toda essa nossa discussão, ela tem que partir do âmbito intrapartidário. E até mesmo para quê? Para que essas mulheres sejam incentivadas a uma disputa. Nós temos hoje na legislação, além da obrigatoriedade das listas dos partidos, né, serem compostas com no mínimo 30% de mulher. Na verdade, a lei não fala em mulher, ela fala em gênero, mas no caso, o gênero de menor representatividade é a mulher. Isso desde 2009? Não, desde 97. Sistema 30%, de cotas, o sistema de cotas com 30%? 1997. Só que qual a diferença? Em 97, a legislação falava que o partido podia reservar. Sim. Então, você reservava. Aí, em 2009, houve a alteração através da Lei 12.034, que tornou obrigatório o preenchimento das listas partidárias. Porém, Vivian, ainda assim, nós estamos falando de 10 anos... Esses 30% obrigatórios ali, o mínimo obrigatório, infelizmente ainda não se reverteu em mulheres eleitas. Porque nós termos mulheres em listas de partidos não significa que aquele número vai se converter em mulheres eleitas. Porque exatamente falta o quê? Um incentivo a essa mulher, falta o preparo dessa mulher. Nós tivemos um resultado em 2018 que mostrou aí uma evolução, pelo menos em relação à eleição anterior. Sim, não é? Tivemos um avanço nas casas legislativas né, especialmente nas casas legislativas. A partir de 2009, né, quando a lei tornou obrigatório, nós conseguimos romper os 30%. Nós tivemos em 2012 31,2% de mulheres, depois 31,16%, eleições municipais de 2016, 31,5%. Então nós conseguimos um pouquinho, né, ultrapassar um pouco o percentual dos 30%. Mas ainda é muito pouco se nós formos ter uma visão macro, Viva, de que nós somos a maioria do eleitorado. E nós vamos perguntar, será que nessa maioria que nós somos eleitorado, não temos mulheres efetivamente com interesse, capaz e com condição de chegar lá nos espaços de poder? Agora, a questão também do entendimento do Supremo sobre o fundo eleitoral, né, de destinar 30% para esses 30% da cota de gênero, isso pode ter ajudado? Apesar de a gente saber que houve irregularidades, pelo menos há investigações nesse sentido, nós vamos chegar nessa conversa, mas... Você acha que pesou de alguma forma? Vamos lá. A legislação ela prevê que parte do fundo partidário, que todo partido, né, tem o seu fundo partidário, 5% ele tem que ser destinado a esse fomento da mulher na política. Né? Aí, logicamente, nós estamos falando de uma legislação que prevê 30% de mulheres em listas partidárias e, ao mesmo tempo, 5% do fundo partidário. Vem, então, o Supremo, na linha do Supremo, vem o Tribunal Superior Eleitoral e falou: não, proporcionalmente, por questão de isonomia, vamos dar, tanto do fundo partidário quanto do fundo especial de financiamento de campanha, 30% para essas mulheres. Mas o que nós vimos nas últimas eleições foi que, infelizmente, nem todas as mulheres que figuraram nas listas partidárias receberam o dinheiro, seja do fundo,
do fundo partidário, seja do fundo especial. Receber e tiveram que devolver, né? Algumas sim, outras nem chegaram, nem tendo que devolver, né? Não receberam mesmo. Então, o que a gente precisa é dessa conscientização de que não tem como se querer que uma mulher se eleja sem dar a ela o que nós estamos fazendo aqui. Tempo de televisão, né? Espaço na televisão e dinheiro. Agora, como é que... Nós estamos falando, claro, a gente está se referindo aqui a essa investigação em curso que há sobre o PSL Nacional, o partido do presidente da República, que há, inclusive, uma briga interna. O estopim dessa briga interna tem a ver com os recursos do fundo eleitoral, com a disputa interna por esse dinheiro e o escândalo que deu, enfim, as candidaturas laranja, as candidaturas de fachada femininas que estão sendo investigadas, né, que foram denunciadas, que foram tanto aqui em Minas quanto em Pernambuco. Como é que você avalia esse episódio? O que ele significa dentro desse contexto, não é? De busca de espaço para as mulheres? Quer dizer, usar a candidatura de fachada, é bom dizer que a gente sabe que isso não é novidade, ninguém está inventando a roda, mas nesse caso é usar o recurso não é, para fazer candidaturas de fachada. Não é? Vamos contextualizar. Essa situação, desde que a legislação tornou obrigatória a presença, né, das mulheres nas listas partidárias, nós tivemos nas eleições de 2016 um quadro alarmante com relação às candidatas ao cargo de vereador. Porque nós tivemos mais de quase 15 mil mulheres com uma votação zerada nas urnas. Então, ou seja, a mulher não se preocupou no dia das eleições sequer em ir lá e sufragar, né, votar nela própria. Com esse fenômeno, nós tivemos inúmeras ações pelo Brasil inteiro, que foi o fenômeno das candidaturas fictícias. É o que eu falo sempre, que eu falo que tem que ter ressalvas. Por quê? O fato da mulher não ter ido lá e votado nela, ela está com 0 voto na urna, não significa por si só fraude. Você tem que deixar bem pontuado isso. Por quê? Concorda que é possível que a mulher tenha se lançado como candidata no curso da campanha, desistir de fazer a campanha. Ou seja, ninguém é obrigado a manter o status de candidato do início ao fim do período eleitoral. Mas 15 mil? Mas aí que vem a questão. Durante as investigações que foram, né, que aconteceram, se comprovou em alguns casos que a mulher, além de não votar nela própria, não fez campanha, ela foi a juízo depor. E às vezes ela falou ali que não sabe nem qual era o partido que ela estava vinculada, que fez campanha para um homem. Ou seja, ela deixou evidenciado provas de que ela realmente não tinha intenção efetiva de ser candidato. Com isso, nós tivemos a cassação da chapa, inclusive, nós tivemos recentemente o primeiro julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que foi um julgamento de uma cidade do interior do Piauí que cassou toda a chapa, ou seja, os homens... De um partido inteiro. Todos os candidatos a vereador. Todos que se elegeram foram ali cassados. Por quê? Porque eles se valeram dessas mulheres fictícias para chegar ali até o poder, né? Para conseguir a sua eleição. Então, o TSE já deu o recado de como será o tratamento que ele vai dar para as eleições vindouras de 2020 do ano que vem. Isso já foi recado claro, que se tivermos a utilização dessas mulheres como candidatas laranjas, que a chapa vai ser cassada. E isso vai ser muito bom, por quê? Porque nós vamos ter que nas eleições do ano que vem, os homens, quando forem ali, ou se filiar, ou montar uma chapa, vão se preocupar com as mulheres que estão lá. Preocupar com as mulheres, se elas realmente são mulheres que estão efetivamente dispostas a uma campanha eleitoral ou se é um mero figurante, uma mera figurante ali no quadro. Você tem uma proposta que a gente pode dizer que ela é, no mínimo, ousada diante dessa realidade
colocado, não é? Como é que é essa proposta mesmo? Assim, você está defendendo a reserva de vaga no parlamento. Na verdade, a proposta nem é minha, sabe, Vivi? Mas é o seguinte, por que nós estamos vendo que existem falhas no sistema de cotas em razão exatamente das candidaturas fictícias e desses 30% nós não temos, na prática, 30% de mulheres eleitas. Então, o que a gente defende lá na minha comissão, na OAB Nacional, é exatamente o quê? Que nós tenhamos reserva de cadeiras. E nós temos ali a PEC das mulheres, que tramita desde 2015. Desculpe, só para esclarecer, quando a gente fala que tem reserva partidária dentro do partido para disputar, é uma coisa. Você está dizendo reservar cadeiras de deputados eleitos. Vamos lá, vamos explicar, deixar bem claro. Hoje, o que a lei obriga? O partido vai fazer o registro. Então, ele tem que trazer ali dos nomes que ele tem, vamos supor, eu posso lançar ali X candidatos, 30% mínimo desses X candidatos tem que ser ali de mulheres, tá? Ou o contrário, vamos supor que nós tenhamos X candidatas, 30% mínimos tem que ser de homens. Isso é a obrigatoriedade da lista partidária. Só que a crítica é que exatamente esses 30% obrigatórios, eles não se revertem em mulheres eleitas. Então, o que seria mais efetivo dentro desse quadro? Que as cotas das listas sejam convertidas em cotas de representação. Que as cadeiras, as vagas nos parlamentos sejam destinadas nesse percentual para as mulheres. Inclusive, há uma discussão de que tem que ser de 50%, ou seja, tem parlamentos que nós temos metade de homens e metade de mulheres. Eu falo que eu sou mais modesta. Se já me derem 30%, nós temos um PL desse ano no Senado, no Senador de Goiás, tem um PL exatamente prevendo 30% de cadeiras dos parlamentos. Então, nós vamos ter ali, o partido lança, temos os candidatos eleitos, se não tiver nenhuma mulher que conseguiu atingir ali o quociente para se eleger, ou a votação para se eleger, mesmo assim, nós vamos ter que a cadeira vai estar reservada então, àquela mulher. Vamos dizer, um partido que tenha aí 10 eleitos. Vamos dizer que tem um partido que tenha 10 eleitos. Ele tem que garantir que 3 vão ser mulheres que vão compor a bancada. Que vão compor a bancada. Isso depende do projeto. Por exemplo, a PEC das mulheres, ela traz percentuais que são graduais. Começa com 10%, 12% e 16%. Então, ela prevê 3 legislaturas. Na primeira, 10% das cadeiras, na segunda, 12% e na terceira, 16% das cadeiras. Eu falo que é até interessante porque ele faz, tipo, um período experimental, essa PEC. Ou seja, 3 legislaturas, nós vamos ter que acostumar que vamos ter 10% na primeira, 12% na segunda e 16% de cadeiras ali reservadas para o gênero de menor representatividade, que seriam, no caso, as mulheres. Agora, tem esse PL que é desse ano, no Senado, que já prevê 30%. Então, se tiver fez 10 cadeiras, 3 cadeiras ali seriam destinadas às mulheres. Por isso que eu falo que é difícil, né, a gente falar com cota de representatividade, a luta é mais árdua. Você comanda a Comissão Especial de Estudo da Reforma Política, que você mencionou, da OAB Nacional, né? Há uma onda reformista no Congresso Nacional, puxada pelo Executivo, pelo governo Bolsonaro, especialmente pelo ministro da Economia, né? Então, está tudo muito focado, né? Hoje, ele nessa terça-feira, ele apresentou, inclusive, o pacote e tal, e está tudo muito focado nisso. Inclusive, reforma administrativa, reforma tributária e reforma política não está na pauta do Congresso Nacional. E aí? Infelizmente, não está, e é o que eu falo, sabe, Vivi? Qual que é o problema? Fala-se em reforma política, mas que, na verdade, não é uma reforma política, é uma reforma da legislação eleitoral. Toda véspera do ano anterior à eleição, ou seja, porque a legislação eleitoral ela pode ser reformada para valer para as eleições seguintes com um ano de antecedência. Sim. Então, a eleição vai ser outubro do ano que vem, 2 de outubro, até 2 de outubro teve que ter feita a reforma. Então, o que nós tivemos esse ano foi uma reforma
bem simples, que não é reforma política, é reforma eleitoral. Mudou alguma questão da lei dos partidos políticos e mudou também a outra da legislação eleitoral, mas muito singela, vamos assim dizer, que foi a alteração legislativa. E isso não é reforma política. Né? Reforma política, nós temos, por exemplo, a discussão da alteração do sistema proporcional hoje vigente. Né? Existe ali, nós temos proposta para poder mudar o sistema de proporcional para o sistema, por exemplo, distrital misto. Então, isso entra numa concepção macro de reforma política que ficou de lado. Né? O Congresso não se preocupou, não focou a energia nessa temática, até porque, como você bem disse, com tantas reformas, a Previdência ocupou a pauta do Congresso, né? A atenção do Executivo para aprovar, eu acho que as forças foram totalmente concentradas para essa aprovação e, com isso, a reforma política ficou de lado. Bom, mas a luta continua, né? Sempre, sempre Como continua. é que é a campanha? Só para a gente encerrar, vocês têm um trabalho permanente da comissão. Né? Eu sei que você está viajando pelo Brasil, está fazendo um trabalho, só para as pessoas terem ideia que essa comissão ela tem uma efetividade no trabalho nos estados, não é isso? Exato. Essa comissão que eu presido, né, que é a Comissão de Estudos da Reforma Política, exatamente o que eu pretendi, né, estou fazendo. Eu vi no Congresso, nós temos no Congresso a Frente Parlamentar Mista sobre a Reforma Política, e aí eu vi quais eram os temas que estavam sendo tratados com prioridade lá, para debate entre os parlamentares, e com isso eu passei a fazer audiências públicas nos estados exatamente com a mesma temática que está sendo discutida lá. Quem que é seu público? O público aí eu abro a audiência para o público geral, cidadão. Eu falo que exatamente eu tento trazer o cidadão. Porque às vezes a audiência pública no Congresso, apesar de ser pública, às vezes o cidadão não vai, não tem oportunidade. Então, quando a gente faz no Estado, eu procuro dar a divulgação máxima para que o povo possa realmente comparecer. Aí você tem não só advogados, tem magistrados, tem juízes, tem parlamentares, existe vereadores, deputados que comparecem. E está sendo muito interessante o debate desses temas aí, exatamente para poder dar um resultado, levar para os nossos parlamentares o que a população pensa. Né? Então, exatamente essa questão de cota de gênero, até para um alerta às mulheres na eleição do ano que vem, mulheres não aceitem ser laranja, né? Porque vai existir, inclusive, uma penalidade a ela que fique inelegível, né? Ela não vai se candidatar, obviamente, porque ela é fictícia, mas ela pode sofrer uma sanção que é ficar inelegível. Então, no momento que eu trago esse debate para o público, para o cidadão, é exatamente para trazer esse processo de conscientização e de informação, sobretudo. É porque as mudanças, tudo que diz respeito ao patriarcalismo, à quebra do modelo patriarcalista e ao machismo, a gente sabe que passa primeiro pelas mulheres, né? Exato. E nós sabemos que nós temos as oligarquias e as elites partidárias, né? Então, nós temos que trazer toda essa informação, de cada dia trabalhar mais com a informação, né? Que nós precisamos não ter a lei já pronta. A lei tem que ser discutida no processo legislativo, né? No processo de tramitação, para que tenha um maior debate para aquele que é o destinatário da legislação, que é o povo. Luciana, foi um prazer ter você no mundo político. Boa luta. Obrigada, obrigada. Que ela continue e seja efetiva. Obrigada para todas nós. Eu conversei com a advogada Luciana Nepomuceno, ela é presidente da Comissão Especial de Estudo da Reforma Política da OAB Nacional e coordena a campanha da OAB Nacional Mais Mulheres na Política. Nosso assunto aqui, claro, as mulheres na política, as dificuldades, os desafios para que elas cheguem aos cargos, ocupem os cargos nos parlamentos, no executivo, para que elas ocupem os espaços de poder, até porque nós somos só um pouquinho mais que a metade, mas nós somos mais que a metade da população brasileira. E essa é uma subrepresentação grave que nós temos no país. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia. Até a próxima.